A doce paz do Senhor, aqui que vos fala, Pastor Raimundo, da Igreja Jesus Graça e Verdade, Comunidade Evangélica. Por que eu falo comunidade evangélica? É porque muitos perguntam assim, é Assembleia de Deus? Não. Comunidade evangélica, amém? Não é Assembleia, não. É comunidade evangélica. Comunidade, juntos, na mesma concordância com o Evangelho, com a palavra. A gente não muda, amém? De forma alguma. João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que palavra, hein? No princípio, no começo, no início, no princípio de tudo. Era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. E o Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo? Jesus. E o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Entenderam? Lembra que quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Né? Você vê que o Filho faz conhecer quem é o Pai. O Filho faz conhecer o Pai. Amém? Olha no 2, ó. Ele estava no princípio com Deus. Jesus estava no começo com Deus. No começo de tudo, no princípio. 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Então não tem nada que possa ainda ser feito, porque já foram feitas por ele. Por quem? Por Deus. Né? Por Deus, o Senhor, né? Jesus Cristo. Olha lá. E sem ele, no 3, hein? Sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Nele, no 4, nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e é ainda, amém? Nele estava a vida, e a vida era a luz, né? Você entende aqui que a vida era a luz. Era ou é? É. É a luz dos homens, amém? 5. E a luz resplandece nas trevas. Trevas, noites, escuridão. E as trevas não a compreenderam. Viu que palavra aqui? Né? A gente vê aqui que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, falando de Jesus e do Pai. E quem lê é que tem que buscar entender mesmo. Para quê? Para que não seja enganado. E todo aquele que entender a palavra de Deus e aguardar em seu coração e nunca mais será enganado. É isso mesmo. Tem muitos que se deixam ser enganados, mas o Senhor já advertiu sobre isso, pedindo para a gente ter cuidado para que ninguém nos engane. Aqui nós vemos que Deus se fez carne para poder salvar a humanidade. Salvar quem? Aqueles a quem acreditar no que Jesus Cristo tem falado. E olha que ele continua falando, né? Através dos seus chamados, dos seus escolhidos, dos seus predestinados antes da fundação do mundo. É nós que temos que aprender isso. Homem de Deus fala de Deus com toda certeza. E ele não mente. Então aqui nós vemos, ó, no princípio, no versículo 1, capítulo 1. No princípio, no começo, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Parece confusão, né? Para quem não está acostumado. Mas é assim, ó, no princípio, no começo, era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus, Deus, né? E o Verbo estava com Deus, o Verbo, Jesus. E o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Amém? É nós que temos que aprender. E aprender muito a testificar
com o que está escrito. Não dá para a gente bater contra e nem buscar invenções para poder desvaler o que está escrito de jeito nenhum. O que está escrito para nosso conhecimento, para que nós não venhamos a errar. E nem torcer a palavra, porque tem um torcedor da palavra? Tem, mas todo aquele que torcer a palavra de Deus será lançado no fogo do inferno. Por quê? Porque os que torcem a palavra de Deus que está escrito, torcem para a sua própria perdição. Espero que você aprenda a ler como está escrito e buscar compreender o que está escrito. Amém? Bíblia é a palavra de Deus que está escrita para que nós venhamos a ganhar a salvação. Isto sem pagar nenhum centavo. Não precisa pagar nada. Foi Deus que pagou pela sua vida. Foi o Verbo aqui, ó. Ele que pagou. E pagou bom preço pela vida daqueles que receberem Jesus como seu Senhor e Salvador e cumprir toda a justiça. Ou seja, tem que buscar ser justo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Paz vos seja multiplicada.